Rafael entrou sem bater. Miguel ainda estava nos braços de Tiago quando ouviu a porta ranger. O tempo pareceu parar. O novo ajudante ficou parado, mochila no ombro, olhos fixos neles. O silêncio da sala, pesado como um castigo. Miguel sentiu o corpo de Tiago ainda colado ao seu quando se virou para apinar a porta. O coração disparou. Rafael estava ali, estático, tentando disfarçar o embaraço. Nenhum deles moveu-se por alguns segundos, como se reconhecer a situação fosse mais difícil que enfrentá-la. "Desculpem, não queria interromper", murmurou Rafael, ajeitando a alça da mochila. Tiago não o largou de imediato, como se soltar fosse assumir culpa. Miguel respirou fundo, tentando soar natural. "Está tudo bem? Precisa de algo? Só queria avisar. Amanhã chego mais tarde. A minha esposa tem uma consulta e sou eu que a levo." A palavra esposa caiu no ar como pedra em lagoa parada. Miguel engoliu seco. Tiago afastou-se devagar. O abraço desfeito à força. "Claro, sem problema", respondeu Miguel, a voz controlada. Rafael assentiu, deu um sorriso nervoso e saiu rápido. O barulho da porta fechando pareceu estrondoso. O motor da caminhonete afastando-se quebrou o silêncio que restou. Tiago passou as mãos pelos cabelos, visivelmente tenso. "Agora ele sabe", disse em voz baixa. Miguel apenas concordou. Estavam expostos, e não havia como voltar atrás. Mas tudo tinha começado antes. Miguel e Tiago viviam juntos havia 2 anos, numa pequena herdade no Alentejo, perto de Évora. O trabalho era pesado, e depois de muita insistência de Tiago, decidiram contratar ajuda. Miguel temia abrir espaço para estranhos, mas Tiago acreditava que o universo traria a pessoa certa. Colaram um bilhete no quadro da Praça da Vila. "Procura-se ajudante de fazenda, trabalho fixo, refeições incluídas, pagamento justo, experiência valorizada." 2 dias depois, o telefone tocou cedo, interrompendo o café. Miguel atendeu sem esperar muito, mas uma voz calma e educada apresentou-se. "Bom dia, chamo-me Rafael. Vi o anúncio. Tenho experiência com gado e agricultura. Acabei de mudar-me para cá e procuro estabilidade." Miguel trocou algumas palavras com ele. Rafael parecia seguro, direto. Marcaram para o dia seguinte. Tiago, ao ouvir, sorriu com aquele jeito esperançoso que sempre tinha. "Rafael, gosto do nome. Sinto que vai dar certo." Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, ouviram o barulho de um velho caminhão na estrada de terra. Rafael desceu, firme, cumprimentou Miguel com um aperto de mão. Tiago ofereceu-lhe café, como se quisesse mostrar desde o início que não havia barreiras. Conversaram na varanda. Rafael falou de onde vinha, do trabalho com o tio no campo, das dificuldades com a família. Não entrou em detalhes, e eles respeitaram. Miguel observava atento cada resposta, sentindo uma honestidade que não se comprava. Tiago fazia perguntas leves, deixando o ambiente descontraído. Depois, Miguel levou-o a conhecer os currais, a horta, as rotinas da herdade. Rafael ouvia em silêncio, fazia perguntas objetivas, mostrava conhecimento real. Ficou decidido. Começaria logo no dia seguinte. As primeiras jornadas correram bem. Rafael trabalhava duro. Não reclamava, respeitava os espaços. O ritmo da fazenda voltou ao normal. Miguel, apesar da desconfiança inicial, começou a reconhecer nele alguém em quem podia confiar. Tiago parecia cada vez mais confortável. Conversava com ele sobre coisas simples, ria de pequenas histórias. Foi então, naquela quinta-feira de fim de tarde, que o inesperado aconteceu. O trabalho tinha terminado. O céu estava dourado. Rafael despediu-se, pegou a mochila e foi para o caminhão. Miguel e Tiago entraram em casa. Um gesto instintivo, um abraço demorado, um beijo rápido cheio de ternura. E a porta voltou a abrir. Rafael, parado na entrada, viu tudo. O choque foi imediato, embora não houvesse raiva em seu rosto, apenas surpresa.
Miguel sentiu o corpo gelar. Tiago manteve o braço em suas costas, como se aquele toque fosse a única âncora. As palavras de Rafael sobre a esposa ainda ecoavam quando ele saiu. Miguel e Tiago sentaram-se, corações acelerados. Não era apenas o medo do julgamento, era a sensação de que a vida que tinham protegido com tanto cuidado acabava de ser exposta sem aviso. "E agora?" perguntou Tiago, apertando a mão de Miguel. "Agora temos de enfrentar", respondeu ele, sem certezas. Naquela noite, deitados, não conseguiram dormir. Cada olhar, cada silêncio era carregado de perguntas sem resposta. O futuro estava ali, batendo a porta junto com a memória do olhar de Rafael. E a sensação de que nada voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, o som do motor da caminhonete anunciou a chegada de Rafael. Miguel e Tiago trocaram um olhar carregado de tensão. Não havia mais como adiar. Precisavam falar com ele, antes que o silêncio transformasse surpresa em desconfiança. Rafael desceu do veículo com a mesma postura calma de sempre. Cumprimentou-os com um bom dia sereno, mas havia algo diferente em seus olhos. Um cuidado extra nas palavras. Miguel respirou fundo e disse, firme, "Antes de começarmos o trabalho, precisamos conversar." Rafael hesitou. Depois, assentiu. Entraram os três na sala. Tiago trouxe café, tentando suavizar o peso do momento. Mas ninguém tocou nas canecas. O silêncio só foi quebrado quando Miguel, com a voz embargada, começou. "O que viu ontem não é algo que costumamos esconder de quem somos, mas também não saímos a anunciar. Esta fazenda é a nossa vida, construída juntos, e não queremos que isso se torne um problema." Antes que continuasse, Rafael ergueu a mão e respondeu de forma inesperada. "Não precisam se justificar. Eu já suspeitava, pela forma como olham um para o outro. Só fiquei sem jeito de ter entrado sem avisar. Foi invasivo da minha parte." Tiago aproximou-se, pousou a mão no ombro dele. "Rafael, você não fez nada errado. Nós é que fomos surpreendidos." Rafael soltou um suspiro, como se tivesse guardado aquilo desde a noite anterior. "Falei com a minha esposa. Contei o que aconteceu. Ela só disse, não foi culpa tua. E se eles são felizes, melhor assim." As palavras caíram na sala como bálsamo. Miguel sentiu um alívio que não esperava. Tiago sorriu, genuíno, e apertou o ombro de Rafael com mais força, num gesto de gratidão silenciosa. A partir daquele dia, o ambiente mudou. Não havia mais necessidade de disfarces, olhares contidos ou gestos interrompidos. Miguel e Tiago puderam respirar com mais leveza, sabendo que Rafael respeitava o espaço deles. Na lida da fazenda, as coisas fluíam ainda melhor. Rafael mostrava dedicação, aprendia rápido, oferecia ajuda antes de ser pedido. Miguel, sempre mais rígido, começou a valorizar a presença dele, enquanto Tiago ria com naturalidade ao lado do novo colega. No entanto, havia momentos em que Miguel, em silêncio, observava os dois conversando e sentia um aperto no peito. Não era ciúme, mas o medo de perder a harmonia que tinham. Tiago percebia essa sombra no olhar dele, e à noite segurava sua mão antes de dormir, murmurando. "Estamos juntos, lembra?" Miguel respondia com um aceno, mas o calor daquele toque era o que lhe devolvia a paz. Numa tarde de sábado, depois de horas de trabalho pesado, decidiram descansar perto do olival. Rafael contou histórias da infância, falou de como ajudava o tio a cuidar do gado. Tiago ria alto. Miguel observava. Em certo momento, uma rajada de vento levantou poeira, e Tiago, instintivamente, puxou Miguel para perto, cobrindo-lhe os olhos com a mão. Foi um gesto pequeno, mas tão natural que fez Rafael sorrir em silêncio. Miguel sentiu-se exposto, mas não recuou. Pelo contrário, pousou a mão sobre a de Tiago, deixando claro que não iria esconder mais nada. Com o tempo, os três encontraram um equilíbrio novo. Rafael trabalhava com afinco e depois ia embora, sempre discreto.
Miguel e Tiago retomaram os gestos de carinho sem a constante vigilância de antes. Às vezes, era apenas um toque rápido na mão, um abraço mais demorado no final do dia. Coisas simples, mas que agora tinham outro sabor, o da liberdade. Foi nessa fase que Tiago sugeriu algo inesperado. Enquanto caminhavam juntos ao entardecer, ele disse: "Pensei em levar o Miguel até a cascata. Faz tempo que não vamos lá. Acho que precisamos desse momento nosso." Miguel sorriu, cansado, mas grato. "Então vamos amanhã." Rafael, que vinha alguns passos atrás, ouviu e apenas assentiu sem interromper. Havia respeito no silêncio dele, uma compreensão que não precisava de palavras. No dia seguinte, foram até a cascata. Levaram fruta, vinho leve, uma toalha. Sentaram-se na beira da água, pés mergulhados na corrente fria. Tiago olhava Miguel com ternura, e Miguel, finalmente relaxado, deixou escapar: "É aqui que tudo faz sentido." Tiago segurou-lhe o rosto e deu-lhe um beijo demorado, sem pressa, apenas para dizer: "Estamos vivos, juntos, inteiros." Não era apenas um momento íntimo, era um pacto silencioso de que, apesar dos medos e incertezas, nada poderia separar o que tinham construído. E Rafael, mesmo não estando ali, já fazia parte dessa nova fase, a fase em que a verdade não precisava mais se esconder. Miguel fechou a porta com força. Tiago ficou parado no meio da sala, olhos marejados. As palavras duras que tinham acabado de trocar ainda ecoavam. Pela primeira vez desde que estavam juntos na herdade, a harmonia que sustentava os dois parecia ter rachado. Tudo começou de forma quase banal. Naquela manhã, Rafael tinha chegado mais cedo e encontrado Tiago junto ao curral, rindo de uma piada que só os dois pareciam entender. Miguel, ao se aproximar, sentiu um desconforto que não conseguiu esconder. "Vocês parecem muito próximos", disse em tom seco. Tiago franziu o senho. "Miguel, ele trabalha conosco. É natural conversarmos." "Conversar sim, mas rir assim, como se fosse parte da nossa vida, já é diferente." Rafael percebeu a tensão no ar e afastou-se discretamente, deixando-os a sós. Mas o estrago estava feito. Miguel ficou em silêncio durante o resto do trabalho, e Tiago carregou o peso dessa frieza até o final do dia. À noite, a discussão explodiu. "Então agora não posso nem falar com ele sem que você desconfie?" Tiago ergueu a voz, algo raro nele. "Não é isso", rebateu Miguel. Mas a irritação era clara. "É que às vezes parece que confia mais nele do que em mim." Tiago aproximou-se, agarrou-lhe a mão, mas Miguel retirou-a bruscamente. O gesto doeu mais que qualquer palavra. "Confio em ti, Miguel. Sempre. Mas se não conseguimos nem ter um ajudante sem que a insegurança te domine, o que resta de nós?" O silêncio que seguiu foi pesado. Miguel, incapaz de responder, afastou-se e fechou a porta atrás de si. Os dias seguintes foram estranhos. Trabalharam lado a lado, mas com uma distância fria. Rafael sentia o clima e fazia de tudo para não se meter. Mas também não podia evitar estar presente. Às vezes tentava puxar conversa, mas Miguel respondia de forma curta, seca. Tiago, por sua vez, esforçava-se para manter a normalidade, mas à noite, no quarto, deitava-se de costas, sem coragem de tocar em Miguel. Até que uma tarde, no meio do olival, a pressão explodiu de novo. Rafael tinha terminado uma tarefa pesada e Tiago elogiou em voz alta: "Se não fosse você, hoje não teríamos dado conta." Miguel apertou os punhos. "Pois é, parece que agora tudo depende dele." Rafael ficou mudo, engoliu seco e afastou-se. Tiago encarou Miguel, os olhos cheios de frustração. "Sabes o que mais me assusta? Não é a presença dele. É ver-te preso nesse medo, incapaz de confiar no que somos." Miguel não respondeu. A raiva misturava-se com vergonha. Nessa noite, o silêncio entre eles tornou-se insuportável. Tiago levantou-se da cama, foi até a varanda e ficou ali, olhando para o céu estrelado. Miguel, depois de alguns minutos,
Seguiu-o. Aproximou-se devagar, hesitante, e pousou a mão no ombro dele. Desculpa, murmurou. Tenho medo, medo de perder o que construímos. Às vezes penso que tudo é frágil demais. Tiago virou-se, os olhos marejados. Perdemos mais quando deixamos o medo mandar do que quando confiamos. Eu escolhi-te, Miguel, todos os dias, mas preciso sentir que tu também me escolhes, mesmo quando estás inseguro. Miguel, com a voz embargada, respondeu: Escolho-te sempre. Só não sei como lidar quando sinto que posso falhar. Tiago, sem mais palavras, puxou-o para um abraço apertado. Ficaram assim por longos minutos, respirando juntos, tentando acalmar o turbilhão que os separava. No dia seguinte, Miguel tomou uma decisão. Chamou Rafael logo cedo, antes do trabalho começar. Quero pedir desculpa. Tenho sido injusto contigo. A verdade é que o problema não és tu. Sou eu, preso nos meus receios. Rafael olhou-o com seriedade. Miguel, eu respeito vocês dois, sempre. Só quero trabalhar em paz e ajudar. O resto não é da minha conta, mas saibam que têm o meu respeito. Tiago, que observava a cena, sorriu aliviado. A tensão parecia finalmente dissipar-se, mas Miguel sabia que, por dentro, a batalha ainda não tinha terminado. O medo ainda estava ali, pronto para voltar. E a pergunta que não calava era simples: até quando o amor resistiria ao peso das próprias inseguranças? Não aguento mais ficar calado! Gritou Miguel, a voz ecoando pela cozinha. Tiago estremeceu, segurando a mesa com força. Era a primeira vez que ele o via romper de vez, sem máscaras, sem defesas. Os dias tinham melhorado apenas em aparência. Depois do pedido de desculpas a Rafael, a rotina voltou ao normal. Mas dentro de Miguel, o peso da insegurança só crescia. Cada risada partilhada entre Tiago e Rafael, cada gesto de proximidade, mesmo inocente, reacendia uma angústia surda. Naquela noite, depois de jantarem, Miguel explodiu. Não consigo fingir que está tudo bem. Eu amo-te, Tiago, mas sinto que estou a perder-te a cada dia. Não por causa dele, mas porque não sei como lidar com a ideia de te ver feliz sem mim. Tiago respirou fundo, tentando manter a calma, mas os olhos já estavam úmidos. Miguel, quantas vezes preciso repetir que és tu quem eu escolho? Quantas provas ainda queres? Miguel passou as mãos pelos cabelos num gesto desesperado. Não é sobre provas, é sobre mim. Tenho medo de não ser suficiente. Tenho medo que um dia alguém mais, alguém como o Rafael, entre e mostre um caminho mais fácil. O silêncio caiu pesado. Tiago aproximou-se devagar, segurou-lhe o rosto entre as mãos. Escuta-me. Eu não quero o caminho fácil. Quero o nosso. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os medos. Se não acreditares nisso, então estamos perdidos. Miguel não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou Tiago com força, quase como um pedido de perdão, um apelo silencioso. No dia seguinte, Miguel tomou coragem e fez algo que não tinha previsto. Chamou Rafael mais cedo, enquanto Tiago ainda terminava uma tarefa na horta. Preciso falar contigo com clareza. Ontem percebi que não posso continuar a viver com receio. Tenho medo, sim, mas não é de ti, é de perder o Tiago. Quero que saibas que respeito a tua presença aqui, mas que às vezes a minha insegurança me consome. Não quero que interpretes mal. Rafael ouviu em silêncio. Depois respondeu, firme, mas sereno. Miguel, nunca me meti na vossa vida e nunca vou meter-me. Trabalho aqui porque quero ajudar e porque preciso. O que tem é bonito. Não deixes o medo destruir isso. Posso garantir. A última coisa que quero é criar divisão entre vocês. Miguel assentiu, com um alívio inesperado. Mais tarde, Tiago percebeu a diferença. Miguel, pela primeira vez em semanas, olhava para ele com uma calma nova. Na hora de fechar os animais, Miguel aproximou-se e entrelaçou a mão de Tiago em plena luz do dia, diante de Rafael. Não como desafio, mas como declaração silenciosa.
Tiago ficou surpreendido, mas sorriu, emocionado. O gesto não precisava de palavras. Era a prova de que Miguel estava disposto a enfrentar o medo em vez de fugir dele. Nessa noite, sentados na varanda com o vento morno do Alentejo, Miguel abriu-se de vez. Passei dias preso ao medo de te perder. Mas hoje, percebi que o que nos sustenta não é a ausência de riscos, mas a escolha que fazemos todos os dias. E eu escolho-te, Tiago. Escolho-te agora e sempre. Tiago não conteve as lágrimas. Puxou-o para um abraço, colou o rosto ao dele e murmurou: era isso que eu precisava ouvir. Não promessas vazias, mas a verdade, com todos os teus medos. É assim que eu te quero. Miguel apertou-o contra si. Pela primeira vez, o peso desapareceu. Não porque o medo tivesse ido embora, mas porque, finalmente, tinha sido exposto. Na manhã seguinte, quando Rafael chegou, encontrou os dois juntos, lado a lado, rindo de algo simples enquanto preparavam o café. Havia uma leveza no ar que não se via há muito tempo. Rafael percebeu, em silêncio, que uma decisão tinha sido tomada. Não era apenas trabalho na fazenda, era a vida deles a ganhar uma nova forma, construída sobre a franqueza, não sobre o receio. E dessa vez, Miguel estava disposto a não voltar atrás. Quero convidar-vos para jantar lá em casa, disse Rafael de repente, encostado ao portão. Miguel e Tiago trocaram um olhar de surpresa. Era a primeira vez que o ajudante abria a porta da própria vida para eles. Aquela semana tinha sido diferente. Depois do desabafo de Miguel, a rotina na herdade ganhou leveza. Tiago voltou a rir sem medo. Miguel aprendeu a não esconder os gestos de carinho. E Rafael parecia mais à vontade, como parte natural daquele espaço. Quando ouviram o convite, Tiago sorriu de imediato. Adoraria! E a tua esposa? É ela quem mais quer conhecer-vos, respondeu Rafael, sem jeito, mas sincero. Na quinta-feira à noite, Miguel e Tiago chegaram à pequena casa de Rafael, na vila. Foram recebidos pelo cheiro de comida caseira e por Lucy, uma mulher calorosa que os recebeu com abraços como se já fossem velhos amigos. A mesa estava posta com simplicidade, mas a alegria enchia o espaço. Durante o jantar, Lucy contou histórias engraçadas de Rafael. Riram juntos até as lágrimas. Sabem o que mudou nele desde que trabalha convosco? Disse ela, olhando-os com gratidão. Ele chega a casa mais leve. E eu só posso agradecer-vos por isso. Miguel e Tiago olharam-se emocionados. Era como se uma desconfiança antiga tivesse finalmente se dissolvido. Na volta para a herdade, no silêncio da estrada, Tiago encostou a cabeça ao ombro de Miguel. Acho que agora podemos confiar. Não só nele, mas no que somos. Miguel segurou a mão dele no volante. Sim, e é a altura de fazermos algo por nós também. Estás a falar da viagem? Miguel sorriu. Sim, sempre falamos em ir até ao mar, sentir a areia, ouvir as ondas. Acho que chegou o momento. 2 dias depois, prepararam tudo. Rafael ficou encarregado da fazenda e mostrou-se confiante. Miguel deu-lhe instruções detalhadas. Tiago fez questão de agradecer mais de uma vez. Quando partiram, havia tranquilidade em saber que a herdade estava em boas mãos. Chegaram a uma pousada junto à praia. Da varanda, viam o oceano aberto, o som das ondas misturando-se com o vento. Pela primeira vez em muito tempo, não havia tarefas, preocupações ou olhares de terceiros. Só os dois. As manhãs eram preguiçosas, o café da manhã diante do mar. À tarde, caminhavam de mãos dadas pela areia, rindo de coisas simples, como se fossem adolescentes a redescobrir o mundo. Numa dessas tardes, o sol já descia no horizonte quando pararam diante de uma duna. Não havia mais ninguém por perto, apenas o mar e o céu em tons de laranja. Tiago puxou Miguel pela mão, encostou a testa a dele e disse: Vês? Era aqui que eu queria chegar. Um lugar onde nada nos pede explicações.
Miguel sorriu com os olhos marejados. O que temos não precisa de esconderijo. E se um dia o medo voltar, lembra-me disto, que somos livres quando estamos juntos. Abraçaram-se forte e o som das ondas pareceu responder em silêncio. Quando regressaram, a vida retomou o ritmo. Rafael continuava a trabalhar com dedicação. Lucy visitava-os de vez em quando. E a fazenda florescia. Mas algo dentro de Miguel e Tiago tinha mudado. Já não era apenas amor protegido por paredes. Era amor vivido à vista do sol, sem medo. Certa noite, sentados na varanda, Tiago entrelaçou os dedos nos de Miguel e murmurou: "Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que, contigo, estou sempre em casa." Miguel apertou-lhe a mão. "E eu sei que finalmente aprendi a confiar. No amor, em ti, em nós." O silêncio que seguiu não era de incerteza, mas de paz. Ali, no coração do Alentejo, duas vidas que poderiam ter se perdido no medo tinham encontrado algo maior: a coragem de viver o amor sem reservas.